Boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast das casas Raimundo Maran Dias e Adolfo Bezerra de Menezes, Raimundo de Birigui e o Adolfo Bezerra de Menezes de Guararapes. Hoje nós temos uma convidada muito especial, frequentadora virtual do Raimundo. Olha que ela está longe, hein? Mas está lá sempre com a gente aí, nos ajudando, e compartilhando o seu conhecimento. E antes da gente conhecer um pouco da Débora, vamos, como sempre, devemos, fazer uma prece para que possamos sintonizar aí a equipe espiritual, tanto do Raimundo como do Bezerra de Menezes, Então, nesse momento em que estamos emanados no mesmo propósito de aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sempre com base nos ensinamentos de Jesus. Agradecemos a equipe espiritual das duas casas que nos acompanham, que nos ajudam, que nos intuem, que possamos, Pai, nesses momentos que estaremos aqui conversando com a nossa irmã Débora, possamos trocar conhecimentos, informações que nos possam ajudar nessa caminhada evolutiva. E com a sua permissão, a gente inicia as atividades de hoje. Que assim seja. Então, como eu estava dizendo, a convidada é a Débora Rabelo, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Longinho, um pouquinho, mas está aqui perto da gente virtualmente, E a Débora, ela tem um canal no YouTube, Amigos de Nosso Lar, com mais de 2.000 seguidores. Então a gente vamos chamar aí, quem conhece desse mundo virtual para falar sobre o espiritismo nas redes sociais, Então vamos convidar aqui a Débora. Boa noite, Débora. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Débora, vamos começar aqui então o nosso podcast? Vamos lá. Vamos lá. O tema aí é Espiritismo e as redes sociais, Que é um tema que a gente tem nos dias atuais. Hoje, quem é que não tem uma rede social, Todo mundo possui uma rede social. Eu queria que você falasse para nós, primeiramente, como é que foi a sua ideia aí de fazer esse canal Amigo do Nosso Lar? Conta para nós aí como é que foi a sua ideia, a sua história, o que o canal oferece. Vamos começar por aí. O canal ele veio partindo desse desejo, dessa vontade de levar a doutrina espírita para mais pessoas, ao alcance das pessoas. Não que não existissem outros canais, Mas cada um tem um direcionamento, um determinado público, vamos dizer assim, pessoas que se afinizam mais aqui, outras ali. E o que é normal, Até em questão de uma casa espírita física, vamos dizer assim, algumas pessoas se sentem parte de uma determinada casa, outras de outra, faz parte da afinização. E eu procurei orar muito porque eu queria fazer muito isso nesse sentido, mas alguma coisa que pudesse ter alguma coisa diferente, vamos dizer assim, E tem muitas pessoas que não conseguem estar na casa espírita porque moram longe, outras porque não conseguem por diversos problemas pessoais, que não vem ao caso, mas não conseguem estar. Às vezes, evitando confrontos, vamos dizer assim, guerras familiares, enfim, por diversos motivos. E então, nesse sentido,
Às vezes também tem cidades que não têm uma casa espírita, né? A gente tem que pensar que existem pessoas que moram extremamente longe, né? E aí, não, a doutrina espírita não pode chegar até lá? Muito pelo contrário, né? Cristo está em todos os lugares, a doutrina espírita tem este alcance, a doutrina dos espíritos. Então, é nesse sentido. E aí procurei criar o canal, seguindo a intuição, e fui fazendo primeiramente os bate-papos, né? Conforme nós já fizemos alguns, né, Marcos? Sim. Mas de uma forma que não fosse simplesmente uma palestra, não simplesmente chamar a pessoa para fazer a palestra, e não que não pudesse acontecer, mas algo que aproximasse a pessoa, né? Então, esses bate-papos que são feitos no sábado à noite, por exemplo, às 21 horas, eles trazem de uma forma geral, tanto para quem está acostumado e conhece, estuda há muito tempo a doutrina espírita, quanto para quem está conhecendo a doutrina espírita ou não é espírita, vamos dizer assim, porque pode qualquer pessoa acessar, e buscar de uma forma geral o assunto. E aí, os estudos que acontecem de segunda a segunda, estes sim, eles são específicos de obras do Kardec, né, das obras básicas, que a gente nunca pode deixar de ter um estudo contínuo, de outras obras também, né, com Humberto de Campos, pelo Chico, da Ivone Pereira, e outras obras, né, do próprio Hermínio Miranda, estudo da Revista Espírita. Então, são estudos que ocorrem de segunda a segunda, ao vivo e gravados, né? Então, segunda-feira tem um momento de Evangelho no Lar, que ocorre ao vivo, às 20 horas. Às 21 horas tem o estudo de obras póstumas. Tem também, nas quartas-feiras, tem um momento dos personagens espíritas, que aí o Marcos de Mari faz a respeito de biografias de, né, vultos do espiritismo, vamos dizer assim. Também, alguns encarnados ainda. Mas tem esse momento. Tem o estudo do Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ocorre na quinta-feira também, ao vivo. E na sexta-feira, agora, atualmente, eu estou fazendo com a Elisete Panazolo, nós estamos realizando, faz 2 semanas que iniciamos o estudo de dramas da obsessão com a Ivone Pereira. E, conforme eu falei, né, tem o estudo esse bate-papo que ocorre às 21 horas no sábado à noite. Tem o estudo da Revista Espírita que a Liz Maria faz no sábado pela manhã, e no domingo ela faz o livro do Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras, e eu faço o estudo também da Ivone Pereira, que é Memórias de um Suicida, no domingo à tarde. E aí os outros estudos, o estudo do Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Autodescobrimento, que é pela Joana, né, do Divaldo pela Joana, Trilhas da Libertação, que é pelo Manuel Filomeno, também com o Divaldo, ocorre de forma gravada, né? Então eles ocorrem assim de segunda a segunda, e o momento de oração todos os dias às 18 horas, que ocorre de forma também gravada, né? Então, dessa forma, a gente consegue trazer ao alcance das pessoas. Claro, sempre a gente tem o que acrescentar, mas a doutrina espírita ela vai se reformulando, e as redes sociais mostram isso. Nós estamos aqui a quantos quilômetros de distância, não é mesmo? Ah, é importante, né? E esse leque que você oferece no seu canal possibilita que as pessoas tenham mais conhecimento sobre a literatura espírita, né? Pelo que estou vendo aí, muitas pessoas te auxiliam, te ajudam, né? E é tudo de forma voluntária? Sim. O canal ele é gratuito, não existe a utilização do StreamYard, daquela forma gratuita, né? Que é utilizado. Aí, neste caso,
inevitavelmente, a transmissão ocorre apenas no YouTube. Claro que sempre é aberto a qualquer pessoa que quiser fazer retransmissão, pegar o vídeo, transmitir no seu canal. Jamais me incomodei com isso, isso acontece seguidamente. E a gente fica feliz, porque se acontece é porque foi interessante para a pessoa, né? Tá ajudando, né? Então, né, tem, inclusive, para não me esquecer de comentar também, o próprio Nelson Tavares, né, lá de Portugal, faz um momento, uma vez por mês, faz um bate-papo com Joana de Anjos, daí num sentido mais psicológico da doutrina espírita. E a obra Desobsessão também do André Luiz é feita também de forma gravada. Mas todas as pessoas fazem isso de uma forma voluntária, somente de forma gratuita, né, com muita alegria em somar junto, contribuindo. Quase todos estão começaram a realizar pela primeira vez esse tipo de trabalho também. Né? Entendi. Então, acaba abrindo uma forma a mais também para auxiliar a eles, aqueles que simpatizam com a forma da pessoa trazer, né, que já acompanham as próprias palestras presenciais que cada um realiza, e ajuda muito a divulgar nesse sentido. Então, são pessoas do Brasil inteiro, né, tem pessoas de Roraima, tem pessoal de São Paulo, de vários lugares fazendo isso, né? Inclusive o Nelson é de Portugal, né? Então, que acaba levando a doutrina espírita, né, nesse sentido para vários lugares, né? A internet, ela rompe as fronteiras, né? Então, que interessante, é bom a gente deixar isso claro, e tanto aqueles que realizam as instruções, fazem os vídeos, fazem as apresentações, são voluntárias, não são remunerados. E aqueles que participam buscando as instruções, assistindo os vídeos, também não pagam nada por isso, né? E o que é nos dado de graça a gente tem que oferecer, né? Mais ou menos esse lema, Débora? Exatamente. Para te ter uma ideia, Marcos, o Guaraci, graças a Deus o canal cresceu, né? Então a gente às vezes dá um branco, a gente pode acabar esquecendo alguma coisa, mas enfim. O Guaraci, ele faz o estudo da obra Gênese de forma gravada, era a forma como ele poderia fazer, né? E ele faz toda a edição, né? Ele tem uma pessoa amiga dele que faz a edição, e ele faz todo o estudo e me manda o vídeo. E aí eu coloco no canal, né? E tudo isso de forma gratuita. Né? Então é uma coisa muito bacana, porque durante um ano, eu fazia o bate-papo ao vivo, né? Eu fiz, fisicamente era apenas eu, e eu fiz o canal de forma assim, todos os estudos eram gravados e o bate-papo ao vivo, no sábado. Aí, quando passou um ano, logo depois que eu fiz um bate-papo ali com gente do céu, o Orson. Márcio. O Orson é muito gente boa. Eu fiz um bate-papo com o Orson e aí passou uns 2 meses, né? Ele começou a me mandar vários contatos de pessoas conhecidas dele, mas eu não, sem que eu pedisse para ele, né? Para ver, tudo acontece na hora exata pela espiritualidade. Tudo tem um tempo e a gente quer apressar as coisas, né? Então, Sim. por mais que eu convidasse algumas pessoas antes, as pessoas não aceitavam, vamos dizer assim, ou não tinham tempo, seja qual for o motivo. Não conseguiam ter a disponibilidade, né, por motivos particulares, vamos dizer assim. E a partir desse bate-papo com o Orson, ele me passou vários contatos de pessoas conhecidas, e essas pessoas foram, após sendo convidados, foram aceitando uma a uma e abraçando o trabalho, inclusive buscando aprender a questão da utilização da Ferramenta, ferramenta, né? porque além de auxiliar no próprio trabalho ali da divulgação da doutrina espírita, também auxiliaria em trabalhos particulares, do trabalho pessoal
e também de forma a divulgar trabalhos de doutrina espírita que cada um fazia, né? Então acabou somando positivo para todos, né? E você, além das suas transmissões, vocês também fazem retransmissões de outros canais? É, a retransmissão, ela estava ocorrendo exclusivamente só do estudo que o Orson faz das obras do André Luiz e, eventualmente, alguma palestra aqui e ali, né, da própria Elisete Panazzolo, que é uma colega minha de estudo, que eu participo de estudos com ela de forma online, né, pelo Google Meeting. Ela é da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eventualmente, alguma palestra dela eu retransmito no canal. Mas a partir deste ano passou a ser retransmitido, do ano passado e desse ano passou a ser retransmitido ao vivo pela FEB, né, através da vinculação nesse sentido da FEB, a congressos espíritas, né, como o Congresso Espírita de Sergipe, foi o primeiro que a gente retransmitiu aqui no canal, ao vivo daí, transmissão simultânea, vamos dizer assim, junto com outros canais. E aí, vários outros congressos a partir dali foi possível isso. E agora, a partir dessa semana, mais precisamente de hoje, começa também a transmissão junto, né? O canal começa a receber também transmissão ao vivo de estudos e de programas da FEB, aí transmissão ao vivo. Mas retransmissão é nesse caso eventuais palestras, né, de alguém que colabora com o canal e, e de estudos do Orson, né? Ah, tá. Então, tem, além dessas retransmissões, tem então algumas transmissões ao vivo, no caso da FEB, que também passa no seu canal, seria isso? Isso, a partir desta semana começam estudos e alguns programas da FEB a serem transmitidos ao vivo também pelo canal, né, numa transmissão simultânea, aí ao vivo. E os do Orson, né, os estudos das obras do André Luiz do Orson, aí é uma retransmissão gravada, né? Entendi. E algumas pessoas mandaram aqui alguns comentários, eu vou te passar no decorrer da nossa conversa, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as redes sociais é importante para a divulgação da doutrina espírita? Ah, sem dúvida, porque havia aquele distanciamento, em parte, de muitas pessoas. Se a gente for ver, não é todo mundo que vai num centro espírita que é espírita. Tem várias pessoas, e até pode dizer muitas pessoas, que são de diversas religiões diferentes. E essas mesmas pessoas conseguem ter ao alcance de um clique ali, vamos dizer assim, a doutrina espírita para tirar várias dúvidas, porque a gente sabe que existem respostas que a racionalidade da doutrina espírita ela vem trazer. Não é querer dizer que a doutrina espírita tem a posse exclusiva da verdade, mas que a doutrina espírita vem tirar esse véu sobre essas questões todas. E muitas pessoas não foram e não conseguem ir, como eu disse, à casa espírita. Então, a doutrina espírita, através dessa forma online, ela vai ao alcance da pessoa. Se a gente for comparar, Cristo não ficou exatamente sentado esperando que as pessoas fossem até ele. Ele foi ao alcance das pessoas. E a internet, ela tem esse alcance. Então, a internet, hoje em dia, o mundo material, ele para sem a internet. Ele para. O trabalho não tem, o trabalho nosso pessoal, ele não acontece sem a internet. Né? Quantas coisas paralisam essa questão da internet? Né? Então, Entendi. o mundo se tornou, nesse sentido, realmente pequeno, como a gente diz, né? O mundo é pequeno. Então, ele se tornou uma ferramenta essencial.
Claro que existem casos em que algumas pessoas dizem, mas ali tem muita coisa complicada. Mas aí vai da escolha da pessoa. Então, por que não colocar ali algo que seja positivo e que venha construir e auxiliar na vida da pessoa, né? Então, apesar de ser um canal novo, né, porque vai fazer semana que vem, dia 22, 2 anos, os Amigos de Nosso Lar. Então, ao mesmo tempo, é um canal que tem aproximadamente mais de 60 mil visualizações. Né? Muita coisa, hein? É muita coisa, né? Se a gente for ver, que é um canal que tem exclusivamente a transmissão no YouTube, por conta da ferramenta gratuita do StreamYard, que exige que seja focado num único ponto de transmissão, ou YouTube, ou Instagram e tudo mais. Claro, tem as outras redes sociais dos Amigos de Nosso Lar, o Twitter, o Instagram, a página do Facebook, e a gente pode divulgar através dos próprios contatos e grupos de WhatsApp as atividades. Isso tudo auxilia, e as pessoas divulgando umas às outras acaba somando muito e faz com que as pessoas cheguem muito. Tem pessoas, Marcos, que chegaram no canal através de pesquisa no Google de uma prece. Tem uma amiga minha que a gente acaba fazendo amizade com as pessoas. É uma coisa muito bacana, né? Porque tinha uma mulher que ela foi pesquisar, ela me contou depois, ela foi pesquisar porque ela estava se sentindo muito mal, era no início da pandemia. E ela tinha né, a questão do Covid, ela com Covid, e ela estava se sentindo muito mal. E aí, sabe, começo da pandemia, materialmente ninguém sabia de nada, vamos dizer assim, era aquela incerteza total. E aí ela foi pesquisar no Google orações, ela me disse, a respeito. E tem esse momento das 18 horas que eu coloco uma prece, há um direcionamento diferente todos os dias, de 1 minuto e alguns segundos. Né? E ela pesquisou e encontrou o canal assim. E aí ela foi começando a assistir, e ela se direciona a assistir as preces, assim como tem pessoas que buscam só o bate-papo, outros buscam o estudo de alguém determinado, mas faz parte. Então, sabe, são formas de ir ao alcance, e essa ferramenta ela é fundamental. Passou a pandemia e nós não podemos parar com as transmissões, muito pelo contrário, né? Inclusive, no Raimundo a gente faz as transmissões das palestras, né? Também tem os vídeos das obras básicas, igual tem no nosso lar aí, né? Mas quando a pandemia deu uma diminuída, que foi autorizado o retorno das casas, né? A funcionar publicamente, as pessoas começaram a questionar, falar, mas é nós aqui, tem pessoas, você falou de Portugal, mesmo que assiste o Raimundo das palestras, a gente vai ficar sem vocês? Aí nós, conversando com a diretoria, resolvemos transmitir também a palestra, né? Então a gente faz ali no salão da Casa Espírita e transmite, porque as pessoas sentiram essa necessidade, né? Mas tem aqui uma mensagem que mandaram para mim, a pessoa não colocou o nome e não citou de onde que é a citação do Kardec. Mas aqui fala assim, que nenhum homem possui todos os conhecimentos. E pelas relações sociais é que se completam uns aos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. É por isso que, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. A pergunta é: as redes sociais não vão isolar as pessoas em casa e deixar que elas não vá para as reuniões públicas? Não, eu sempre que posso também vou à casa espírita, onde é mais perto de mim, embora eu more longe das casas de alguma, né, das casas espíritas que tem por aqui, mas sempre que eu posso
eu vou até lá, né, assistir uma palestra, participar do que o pessoal chama de evangelho terapia, né, que é um evangelho no lar, o estudo do evangelho, e orações ao final. E o meu trabalho em si é uma correria muito grande, né? Trabalho com contabilidade, então é uma correria muito grande. E a gente tem as atividades particulares também da gente. Isso tudo demanda bastante tempo, né? Então, com a ferramenta da internet, no meu caso em particular, e eu acredito que seja o caso de muitas pessoas, isso possibilita o estudo, faz com que a pessoa continue mantendo essa regularidade, essa disciplina que a gente precisa ter também no estudo, na leitura, na busca do conhecimento. E a própria espiritualidade vai ao alcance e sabe a necessidade de cada um. Tem algumas pessoas que, inevitavelmente, quando veio a doutrina espírita, a pandemia, a gente sabe que ali foi um momento de reflexão, mas também que nós fizéssemos do nosso lar também uma casa espírita, vamos dizer assim, no sentido de nos unirmos mais, nos reformarmos mais intimamente, buscarmos o evangelho de uma forma efetiva, mais efetivo o evangelho no lar. E a reflexão de tudo. Passou a pandemia, aquelas pessoas que, né, não estamos aqui julgando, mas aquelas pessoas aqui que já tinham antes aquele balançar entre ir e vir, ou não ir, ou ir de vez em quando, simplesmente houve este apoio na questão online, né? Ou não, porque algumas pessoas, às vezes, por mais tempo que tenham, acabam não buscando, né? Igual, da mesma maneira que antes. Mas aqueles que realmente, se a gente for ver que desejam, por mais ocupações e correria que tem do dia a dia, sempre encontram um tempo para isso. A doutrina espírita, ela não se repartiu por haver um momento online e existir a casa espírita de forma física. A gente está num mundo de provas e expiações, ainda migrando para um planeta de regeneração. Então, a gente ainda necessita eliminar da gente o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E aí, com isso, eu quero dizer que é fundamental também a estrutura física da casa espírita. Nós não vamos fazer, por exemplo, uma desobsessão de forma online, uma sessão mediúnica de forma online, uma mesa mediúnica. Seria uma responsabilidade, né, fazer algo desse tipo. Mas o evangelho no lar, que pode ser feito também de forma online, com certeza, junto com outras pessoas, este momento, o evangelho no lar é a maior desobsessão que existe. E ele, né, nesse ponto, a oração. E ele não tira o papel que a parte física da casa tem. E a caridade que chega ao alcance de várias pessoas com a alimentação que muitas vezes alguns encontram apenas ali, através do esforço de outras pessoas que abrem mão do seu tempo em casa para ir à casa espírita e auxiliar no preparo de refeições que são entregues às pessoas. E o trabalho social, muitas vezes, que ajuda com roupas, entre outras questões. Algumas pessoas que precisam de um atendimento presencial, o atendimento fraterno pode ser feito online também? Pode. Mas algumas pessoas sentem a necessidade de estar de forma física. E aí alcançam também a casa nesse sentido. Mas a gente não pode esquecer, né, Marcos? E eu falo mais uma vez, muitas pessoas moram longe ou não conseguem porque não tem casa espírita na cidade dela. E daí faz o quê? Né? A ferramenta da internet tira a pessoa da casa espírita nesse momento? De forma alguma. E uma pessoa de uma determinada religião, que não, né, não vamos citar nomes, mas de uma determinada religião que talvez jamais aceite a doutrina espírita. Até aqui.
e que ela não consiga por questões familiares, né, ou pessoais, não importa. Aí ela deixa de buscar porque não consegue estar presencialmente na casa espírita para evitar desavença e complicações familiares. Ela pode encontrar de forma online esse auxílio. Então, um completa o outro. Talvez eu consiga estar, vamos dizer que eu morasse aí em Birigui. Talvez eu conseguisse... Ah, Marcos, eu sábado passado não consegui estar assistindo a palestra, sexta-feira, né? Passa sexta-feira online. Isso. Também. Eu não consegui estar. Então, e eu não vou poder assistir a palestra. Ela permanece gravada no online, permanece no YouTube, e eu tenho como ir lá e buscar aquele momento ali de reflexão e que vai me fazer um bem, vai me ajudar, vai me elevar, né? Então, ajuda muito, porque a gente muitas vezes sabe que cabeça vazia, pensando bobagem, né? É, Então, um completa o outro, né? exatamente. Você tocou num ponto chave, né? Porque tem atividades que não tem como ser feita de forma virtual, nada substitui o calor humano de você estar perto de outras pessoas, o contato espiritual com a equipe espiritual daquela casa, né? Isso, por mais que o teu protetor esteja com você na sua casa, no momento de estudo, não é a mesma coisa você estando ali no meio ambiente político, né? De vários espíritos que são bondosos e querem sempre o, o auxílio, né? Mas é como você disse, às vezes a pessoa mora longe, às vezes a pessoa está até acamada, né? E aí ela tem a possibilidade de assistir de forma remota e virtual as atividades, né? Inclusive, esse podcast, ele vai ficar gravado, a pessoa pode muito bem assistir a qualquer momento, né? Então, como você disse, a parte virtual, ela vem para complementar a parte física, né? Ela não pode ser encarada como uma substituição, tem que ser sempre como um complemento. Mas, comentando aí que você falou sobre as redes sociais, tem aqui uma pergunta no Livro dos Espíritos que me passaram para te fazer, que é a 781, em conjunto com a 789. A 781 fala o seguinte: o homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso? A resposta: não, mas tem, às vezes, o de atrapalhá-la. E na 789, só me passaram aqui o comentário do Kardec sobre a resposta dos espíritos, que é o seguinte, que de tempos em tempos surgem entre eles, né, os encarnados, homens de gênio, que lhe dão um impulso e fazem a humanidade avançar de muitos séculos. A pergunta é: como é que as redes sociais pode atrapalhar o progresso, né, o desenvolvimento da doutrina espírita, ou ela pode, de uma certa forma, impulsionar essa orientação espírita para a humanidade? Como é que se entende? Ela pode, de uma forma, atrapalhar, ou ela, em nenhum momento, ela consegue fazer esse atrapalho aí na expansão da doutrina espírita? A doutrina espírita, se a gente for ver como é que ela se iniciou, né? Quando Kardec começou a enviar perguntas a vários lugares do mundo, né? E ali no próprio início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo fala que os espíritos eles foram trazendo as instruções, as respostas a vários locais do globo, né? A pessoas completamente diferentes, as mesmas respostas.
não era apenas a uma pessoa, a posse não cabia exclusivamente a uma pessoa. Então, isso trouxe muito mais veracidade, né? A internet, ela vem para somar, ela é o progresso, né? Como a questão 781, né? Ela é a marcha do progresso, é da lei do progresso isso. Se a gente for pegar Memórias de um Suicida, a tecnologia que é mencionada na obra, na questão do auxílio aos suicidas, ao tratamento de cada um deles, a obra é de 1926, permaneceu 30 anos guardada, foi lançada em 1956, e ali já mencionava uma tecnologia enorme, né, com telões projetando as pessoas, os espíritos que estavam visitando, como o caso de Jerônimo, de Araújo Silveira, quando vai visitar a família na Terra, gravadores que gravavam, inclusive com imagens, ao depoimento de cada um deles, e diversos outros pontos. E cita e fala sobre o Esperanto, né, também. Então, isso em 1926, trazido em 1956. André Luiz traz as questões todas de Nosso Lar também, que traz uma infinidade de conhecimentos. Que era já um progresso enorme, né? Lá na época da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, né? Então já era um progresso que já acontecia a muito larga escala no plano espiritual. Hoje, nós temos aqui a inteligência artificial, né? Temos diversas outras coisas que nós ainda nem conhecemos aqui no Brasil, que já existem e há muito tempo já superadas e avançadas, né? Então, quer ver algo que prende mais a pessoa do que um aparelho de telefone? Um smartphone? Tem tudo aqui. Aqui a pessoa trabalha, se diverte, conversa, interage. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul e tu tá em Birigui. E, ao mesmo tempo, eu faço parte de forma online, mas faço parte do Raimundo, do Centro Espírita Raimundo. Então, orando, através da oração, como eu disse antes, eu posso me afinizar e ter o amparo da espiritualidade, sim, da casa espírita, né? Porque por algum motivo, que às vezes foge ao nosso entendimento aqui no momento, né, cheguei ao Centro Espírita Raimundo, né? Fizemos amizade, conversamos. Está aqui a professora Maria Brogin, participo de estudos de forma online com ela também, nos domingos pela manhã, né? E ela participa do canal também. A Dercy também, né? Desenvolvemos amizade, a Dercy também assistia e participava também das lives e participa do Nelson. E aí chegou até o canal. E a Dercy também é de São Paulo. Então, essa marcha do progresso faz parte também dessa caminhada da doutrina espírita, de se expandir cada vez mais, de encurtar espaços que talvez antes não conseguissem estar sendo preenchidos por eventuais motivos. Mas eu diria que a ferramenta da internet ela é a extensão da casa espírita, né? E a pandemia vem mostrar essa importância. Então, palestras, congressos, estudos, livros. Muitas pessoas, a gente tem que ver que muitas pessoas pode parecer absurdo, mas não é. Na nossa realidade atual econômica, muitas pessoas, mas muitas mesmo, não têm condições de adquirir um livro. Não tem condições de comprar. E aí vai deixar de ler, vai deixar de buscar, vai deixar de estudar? Aonde ela encontra isso de forma gratuita? Na internet. Joga no Google ali, ela consegue localizar praticamente tudo em matéria de livro espírita, quase todos, ali em PDF, Word. Joga no Google, no YouTube, aliás, e ela encontra ele em audiolivro.
né? Ah, não consigo ler, estou cansada, ou a preguiça, seja qual for o motivo, está lá no YouTube, gratuito, em audiolivro. E o estudo também. A pessoa, né, deseja assistir somente o estudo, quer interagir, tem grupos pelo Google Meeting, tem grupos pelo YouTube, Instagram, se tornou um verdadeiro mundo. Mas aí eu digo mais uma vez, infelizmente, qual é o lado que existe negativo? Não é só pela doutrina espírita, isso diversas coisas. Infelizmente, também está um clique, né, da pessoa, a violência, seja de forma sexual, seja incentivando a diversas coisas, esses desafios, né, às vezes absurdos de incentivar a violência. Então, há um clique também. A gente sabe várias coisas. E, infelizmente, pessoas que se utilizam ali do título de médiums e vêm na internet, se aproveitam dessa situação, muitas vezes para dizer que recebe tudo que é tipo de psicografia, tudo que é tipo de espírito, utilizando de nomes, né, de espíritos veneráveis, espíritos já bem superiores, vamos dizer assim. Então é muito fácil uma pessoa ali dizer que simplesmente recebe Bezerra de Menezes e psicografa tudo. Ah, eu consigo fazer a psicografia de qualquer parente, disso e daquilo. E aí a gente vê que a carência e a falta de estudo e a carência afetiva de muitas pessoas faz com que, infelizmente, acabem sendo presas, né? E um cego guiando outro cego. Isso existe? Infelizmente existe, porque existem pessoas que ainda não evoluíram, ainda estão nesse patamar de, né, se aproveitarem desse sentido das pessoas. Infelizmente existe, mas existe em todos os campos, em todos os meios religiosos, esse tipo de questão. A gente sabe disso. Esse é um perigo, né? Então, buscar algo que seja sério, buscar algo que seja voltado a um estudo, principalmente que tenha um estudo das obras básicas, porque tudo parte dali, do estudo das obras básicas, né? Então, isso é importante. Evitar pedir ou colocar nomes, ao se expor muitas vezes sem ter o conhecimento mínimo da pessoa que está do outro lado, porque a gente não sabe quem pode estar verdadeiramente do outro lado, né? Vamos dizer assim, expondo a vida pessoal neste sentido que eu falei. Isto sim, é um cuidado que se tem que ter, né? Mas isso em todos os sentidos, né? Até mesmo pessoalmente, vamos dizer assim, né? Mas principalmente de forma online. Mas a gente tem que buscar essa união. Não dá para a gente ignorar o fato de que um congresso espírita, por exemplo, que a parte presencial é paga. E aí tem pessoas que não conseguem simplesmente se deslocar daqui, seja do Rio Grande do Sul, do Pará, Bahia, não importa onde ela more, né? Tem o Congresso Espírita Brasileiro, tem o Congresso Espírita lá do outro estado, e aí vai conseguir atravessar tudo. Congresso Espírita Internacional, né? Não consegue, não tem como ir até lá. E se vai, ainda tem a questão financeira do ingresso, a gente sabe, né? Não desfazendo o Custo, né? Hã? Tem os custos, Tem os né? custos, não desfazendo o porquê que né, existe esse custo, mas porque a gente sabe que tem que suprir tudo que é realizado ali, né? Existe despesas, eu sei disso, mas aí a pessoa faz o quê? Ela não assiste? Ela se isola? Né? O isolamento a gente sabe que ele existe independente disso. Se a pessoa não quiser se importar com o outro, conviver e buscar, ela não vai fazer. Não fazia isso antes, não vai fazer de qualquer forma. Então não é a internet que isola, é a forma como eu utilizo a internet que pode me isolar. Então, e você tocou nesse assunto, né, dos congressos, né, dos eventos que ocorrem também de forma virtual, e aí você deu uma deixa aqui para o livro Obras Póstumas, me passaram aqui, né? Você falou das obras básicas, mas também tem obras póstumas. Sim. As
pessoas esquecem de ler o Obras Póstumas, que é um livro riquíssimo Nossa, sem de, dúvida. de informação, né? E lá, olha só, Kardec já colocava, não de uma forma virtual, mas vocês vão ver aqui que caso que a Débora está falando. Coloca lá, uma publicidade em larga escala, internet em larga escala. Só que ele fala, feita nos jornais de maior circulação, é o que tinha na época, né? Levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas. Despertaria o desejo de aprofundá-las e multiplicando-lhes os adeptos. Multiplicando-lhes os adeptos. Imporia silêncio aos detratores, né? Aqueles que falam contra, né? Que logo teriam de ceder diante do ascendente da opinião geral. Então, olha só, né? Um comentário que Kardec fez lá em Obras Póstumas, 1800 e pouco, né? Dizendo que quanto maior seja a divulgação da doutrina espírita, mais ele oferece possibilidades das pessoas terem opiniões sobre o mundo espiritual, sobre a vida dela, sobre os ensinamentos de Jesus. Isso, ao invés de esvaziar, vai aumentar até mesmo a frequência das casas espíritas, né? E aqueles, como bem você disse, tem um preconceito, eu não vou lá conhecer. Mas na minha casa ninguém vai ver que eu estou acessando o canal ali do Raimundo ou do Nosso Lar. Vou ver como é que é essa história aqui do Espiritismo. E aí vai ver que não é nada disso, né? E aí não tem como deixar de mudar a sua opinião. Então, tem uma conhecida que minha, Marcos, que a gente conversa eventualmente pelo WhatsApp e ela é de outra religião, mas ela eventualmente busca ali e ela mesma diz, eu não posso ir porque senão ela vai encontrar uma crise familiar, vamos dizer assim. Mas aí, eventualmente, ela vai lá e busca a informação e pronto. As questões dos filmes. Quantas pessoas foram assistir há 10 anos atrás, mais ou menos, Nosso Lar? Nosso Lar é um dos livros mais lidos que tem. E ainda permanece em primeiro lugar, como o livro mais lido, né, pelos espíritas. Memórias de um Suicida é o 5º livro mais lido, né? Então, a questão ela ampliou muito. As próprias novelas espíritas, né, tem A Viagem, que ela já passou mais de 7 vezes na televisão, fora as reprises, contando as reprises, aliás. É muita coisa, desde da sua primeira edição, feita com base nos livros do Chico, Entre a Terra e o Céu, e Nosso Lar, A Viagem. Claro, existe um enredo ali que tem que ser feito por conta de uma novela. Lógico. Mas ela segue muito. Tanto que ela foi baseada, né, a Ivani Ribeiro, ela teve auxílio do próprio Chico. Agora passou recentemente no Viva, a novela Escrito nas Estrelas. Tirando, como eu disse, esse enredo que existe necessário para ser feito de uma novela, ela segue puramente, é tratado da reencarnação, diretamente citado Kardec, citado as preces espíritas, né, feito em alguns momentos a prece de Cáritas. Isso ao alcance de todas as pessoas, né, independente de religião, como a gente disse. Os próprios filmes, e agora tem o Nosso Lar 2. Então, tudo isso chega de que maneira? Né? Então, tem pessoas que, por conta disso, acabaram chegando até lá. E aí a gente volta desde as psicografias de tribunais do Chico, que não sentaram pessoas, né? E que hoje chega ao alcance de outras, né? Como o próprio pinga-fogo dele assistido constantemente até hoje. E que vem fazer com que pessoas despertem e acabem, muitas vezes, encontrando um caminho, suprindo aquele vazio que sente. Então, a doutrina espírita cumpre com seu caráter de caridade e
auxiliando e intercalando, né, unindo, né, os dois planos da vida. Então, a internet, ela é como se fosse o lado espiritual da doutrina espírita, vamos dizer assim, né? O plano espiritual, vamos dizer assim, dessa forma, comparando de uma forma bem longe do 100%, né? Mas a gente pode, nesse sentido, ver dessa maneira, né? Então, a gente viu aqui no nosso bate-papo, nós já estamos indo para o final, né, Débora? Mas a gente viu aqui, então, que as redes sociais, né, elas estão com todas as pessoas, né, desde adolescentes, né, até os idosos, todos têm aí ou tem o Facebook, ou tem o Twitter, ou tem o Instagram, ou tem até mesmo o WhatsApp, né? Então, se essa ferramenta está com todas as pessoas, a doutrina espírita não pode ficar à margem, né? Ela tem que participar também dessas interações como uma ferramenta de auxílio, como o próprio Allan Kardec colocou ali nas normas básicas, né? Então, aonde tem um modo maior de propagação, nós temos que colocar, então, ali a doutrina espírita para que possa chegar em várias localidades em um número maior de pessoas. Então, nós precisamos ficar atento até mesmo às atualizações tecnológicas, né? Lá no Raimundo mesmo, a gente às vezes faz a transmissão da palestra virtual, né? Nós temos um colega lá de Rondônia, foi fazer uma palestra com nós, ele não poderia vir em Birigui. O que nós fizemos? Lá no centro nós temos um telão, as pessoas que foram lá no centro para conhecer a biblioteca, ou passar pelo atendimento fraterno, ou assistir a palestra, depois de passar pela sala do passe, assistiu a palestra do irmão virtual. Ela ocorreu nas redes sociais, mas também aconteceu no salão de palestras lá do centro, né? Porque nós precisamos aproveitar essa ferramenta. O Haroldo Dutra já fez uma palestra no Raimundo virtual, de sexta-feira, que não tinha como ele vir para cá, né? Uma agenda extensa, mas fez de forma virtual. Então, nós não podemos abrir mão dessa ferramenta. Eu até já brinquei lá na nossa casa, Débora, que qualquer dia a gente vai instalar mais para frente um holograma, né? Onde vai estar lá o palestrante no palco, andando, mas de forma virtual, né? Já tem nos filmes, não tem nos filmes lá, né? Quem sabe? O progresso chega. Exatamente. Então, nós não podemos abrir mão dessas ferramentas, né? Sem dúvida. E aí eu te falo, a sua opinião, você acha que, então, diante do que a gente viu aqui, da importância das redes sociais, da forma que ela deve ser utilizada para a divulgação da doutrina, ela contribui para que a pessoa tire essa ideia que foi colocada de que a doutrina espírita é coisa errada, não se deve ter o conhecimento. Você acha que tira esse misticismo da doutrina espírita? Sem dúvida. O conhecimento, ele tira o medo, ele tira aquela ideia fantasiosa, né, de que está mexendo com o que não deve, vamos dizer assim, muito pelo contrário, né? Eu me lembro que um dia uma pessoa falou, mas que não acreditava em espírito, né? Não, ela não é nem espírita. Eu digo, não, tudo bem, né? Cada um tem o direito de acreditar naquilo que acha certo. Mas quando tu reza para determinado, né, pessoa tal, tu tá rezando para ela que tá ali de carne e osso? Ou pro espírito dela? Pois então, tu tá fazendo pedido, tu tá fazendo promessa. Para quem? Para quem tá de carne e osso ou para quem não tá ali mais? Né? Então, são situações que a gente vê que, sabe, não o absurdo, ele tá na falta da busca, na falta
de um esclarecimento. E esse esclarecimento, ele chega mesmo de forma online. Algumas pessoas podem ainda ter a ideia, infelizmente, presa no medo de ir à casa espírita e alguma coisa ter de errado, alguma coisa acontecer, sabe? Aquela coisa toda assim de como que tá indo mexer com o que não deve. Vamos exagerar bem, porque tem algumas pessoas que têm esse endurecimento de espírito ainda. E algumas religiões se utilizam disto para um domínio, para uma posse ali absurda, né, do Evangelho de Cristo, vamos dizer assim. Mas através desse conhecimento, tudo isso é tirado, é respondido, é mostrado que a doutrina espírita ela é amor, ela é caridade, ela vem para unir os dois lados da vida, para que a gente possa crescer, possa continuar não deixando de viver a vida aqui na Terra, muito pelo contrário, mas vivendo com um objetivo maior, vivendo com uma certeza da importância dessa mudança interior que a gente precisa ter, de um sentido para a vida. Poxa, quantas pessoas não conseguem encontrar, infelizmente, um sentido na vida, mas... Gente, o número de suicídios é muito grande. Em menos de uma hora, ocorre aproximadamente dados de quase 10 anos atrás, era um suicídio a cada 30, 45 minutos, fora as tentativas que passavam de 20. E tudo isso pode ser transformado pelo esclarecimento, né? A gente sabe, olha o esclarecimento todo trazido por Memórias de um Suicida. Tudo isso não vem auxiliar? Tudo isso não vem somar? Olha a importância da prece, a importância de continuar lutando, por mais difícil que possa ser a situação aqui, mas de não desistir. Então, a doutrina espírita, ela vem esclarecer, ela vem nos chamar a raciocinar. Eu creio, sabendo no que eu estou crendo e por que eu estou crendo, né? E que as coisas podem ser trazidas de forma gratuita. Eu não preciso pagar por um passe. Eu não preciso pagar para ouvir numa palestra. Eu não preciso pagar para que alguém me escute, né? Um atendimento fraterno que pode ser feito até mesmo de forma online. Então, vem somar e vem mostrar o que é a doutrina espírita. Como tu disse, tem pessoas que jamais iriam, e talvez nessa encarnação nem vão ir até uma casa espírita, mas como diria o Chico, que nós possamos ser esse evangelho que as pessoas vão ler através de nós. Não é? Então, a pessoa pode nunca pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho, qualquer uma das obras básicas ou outro livro, né? Mas através do que tu e qualquer outra pessoa que está aqui procurar viver, mesmo caindo, levantando, porque todos nós somos falhos, né? Mas vai perceber a diferença no nosso comportamento, na nossa mudança. E isso vai mostrar o que é a doutrina espírita. No passado, existia muita desinformação, né, que acabava por prejudicar a doutrina. E hoje em dia, apesar das redes sociais, né, existe muita... A palavra mudou, de desinformação virou fake news, né? Então, quer dizer, as redes sociais são uma ferramenta útil, mas, porém, a pessoa precisa saber utilizar dessas ferramentas, né? Sempre que alguém chega em mim querendo questionar algo sobre a doutrina espírita, eu costumo dizer agora, nós estamos no século XXI. Para você continuar com essa ideia, é porque você quer continuar com essa ideia. É só você entrar nas redes sociais, entra na internet, digita lá, FEB, Federação Espírita Brasileira, qualquer federativa, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, os canais que tem aí espíritas, de casas espíritas, né? Entra nesses sites e vê o que é a doutrina espírita. Aí você vai ver que isso que você tem
de informação foi uma desinformação. Então, nós precisamos saber aonde procurar, né? Nós tem que ser nos canais oficiais, né? Volto a dizer, a FEB, as federativas, as casas espíritas, tem aqui Mansão do Caminho, o Nosso Lar, tem a Benedita Fernandes, aqui perto de Birigui, né? Que é o nosso amigo Cirlei. Então, quer dizer, se a pessoa no século XXI continua com aquela ideia atrasada da doutrina espírita, é porque ela não quis procurar a informação correta. Porque hoje em dia não tem como mais a pessoa distorcer o conhecimento com tanta informação correta e oficial da doutrina espírita, ou também de qualquer outro tipo de religião. Tem pessoas assim, só falando rapidamente, Marcos, que eu sei que o tempo está encerrado, né? Encerrando. Mas tem pessoas que muitas vezes deixam de frequentar a casa espírita. Não é uma crítica, às vezes acontece de ter uma mágoa, uma dor muito grande pelo comportamento de uma pessoa, pela atitude de uma pessoa com ela, às vezes até de forma online também, mas que a gente possa buscar vencer essa barreira, né, dessa dor, através da oração e voltar ao caminho, aqueles que por acaso deixaram de seguir, né, acabaram tendo essa desilusão, adotando com a doutrina espírita isso, né? Porque a doutrina espírita ela é maravilhosa, ela é perfeita. Nós é que não somos. Nós somos imperfeitos, somos cheios de falha, então daqui a pouco, vamos dizer assim, eu posso não agradar milhares de pessoas, posso agradar outras. O Marcos também, né? A gente fala, nós somos falhos. Assim, existem várias pessoas, né? Todo mundo todos nós somos assim, mas que a gente possa procurar buscar, como tu disse, o esclarecimento, né? E buscar realmente a verdade, ela não está na posse exclusiva de uma pessoa, tá lá, é só buscar ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente vai perceber, né, a questão de por que isso chegou a várias pessoas de vários locais do mundo diferentes, para que não acontecesse exatamente isso, porque nós somos falhos, podemos tropeçar, podemos errar, mas que não se desista disso, de se buscar essa verdade, de se buscar esse conhecimento, né? Porque um cego guiando outro cego, os dois caem da ponte. Mas à medida que a gente buscar esse esclarecimento, a gente vai poder perceber que ir a uma casa espírita, buscar de forma online, não vai encher a casa de tudo que é espírito, né? Como algumas pessoas têm essa impressão até hoje. Desinformação. Espíritos estão por toda parte para começar a história. O que nós vamos atrair? O que tu deseja atrair? Espíritos elevados, espíritos bons, aqueles que vêm te trazer paz, que vêm somar, que vêm contribuir? Maravilhoso. Todos nós desejamos. Mas o que nós estamos pensando? O que nós estamos falando? O que nós estamos vivendo? Porque se eu ficar o tempo inteiro só esbravejando de palavrão em palavrão, eu só vou atrair isso, né? Não vai dar certo. Então, não é a religião, não é a doutrina espírita. É a nossa conduta, nosso viver, nosso falar, nosso pensar. Isso em qualquer local que esteja, pode estar numa igreja A, B ou C, vamos dizer assim, e isso vai acontecer, né? Então, parte do nosso interior para o nosso exterior. Exatamente, Débora. Olha, foi muito gratificante o nosso bate-papo. Vimos, então, que o Espiritismo precisa continuar aí a sua divulgação através das redes sociais, que é o meio que hoje em dia as pessoas têm de se comunicar até mesmo à distância, né? De tirar essas desinformações, essas fake news, né? E que possa buscar de forma correta, nos canais corretos, as orientações, não que ela mude de religião, que não é isso o objetivo da doutrina espírita. A gente não quer que a pessoa tenha uma ideia errada da doutrina espírita, né? Ela pode muito bem continuar com a dela, mas Exato. ela pode muito bem pesquisar, né? Ter todas as informações da doutrina espírita. Eu já, quando eu dava um curso lá de iniciação à doutrina espírita, eu tinha pessoa que era católica, tinha até pessoa que era evangélica,
e fazer a iniciação. Você não tem nenhum problema, né? Porque para nós não tem, só precisa mudar de religião, ela só não pode ter preconceito e desinformação. E as redes sociais, a internet, através dos canais oficiais da religião, da doutrina espírita, oferece a verdadeira informação, né? E a verdadeira instrução para quem deseja aí conhecer a vida, a sua vida, né? Por que que a gente veio, o que que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai. Débora, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você tem aí, como você falou no começo, grandes atividades, né? Muitos compromissos aí, né? E deixaria para você fazer as suas considerações finais sobre o tema e já emendar a prece, pode ser? Tranquilo, agradeço aí. Mais uma vez dando um abraço a todos que estiveram aqui, aos que, né, postaram o nome aqui, que é a professora Maria, a Dercy, a Rosângela, e aos todos os demais, né, que estão aqui conosco. Mais uma vez lembrando quantas mães, quantos pais, quantos filhos e quantas pessoas são consoladas a partir do conhecimento da doutrina espírita. Não precisa mudar de religião, como tu disse, mas a certeza que a vida continua, que aqueles que nós amamos não evaporam, né? Não morrem. Nós estamos a uma prece de distância deles. Isso é maravilhoso. Isso é um consolo muito grande. Né? Essa certeza é algo maravilhoso. E isso independe de religião. Isso só vem acrescentar e somar. Né? Então, teve uma conhecida minha lá do Rio que chegou a pedir exatamente, estava desesperada, buscando e pensando na questão do suicídio, porque o filho dela havia desencarnado. Né? E como eu já li a Bíblia, né, busquei através dessa questão da leitura da Bíblia o encaixe da doutrina espírita. Graças a Deus, né, com a ajuda de uma outra amiga, pude auxiliar ela. Né? Assim como nós, muitas vezes, precisamos também de auxílio. Então, isso nos proporciona, nos faz a gente encontrar um sentido na vida, nos ajuda a entender, né, que nós não somos, como diria o Bezerra, sozinhos, somos apenas pontos de vista, solidários, juntos nós seremos união. E é esse o ponto mais importante. Não é criar divisões, é esclarecer, consolar e amar. Então, é isso que eu gostaria de colocar a todos, que possamos somar o mundo físico e o mundo material, ou o mundo online, vamos dizer assim, né? Que possamos somar forças, né? De braços dados, mãos unidas, né? Então, que nesse momento nós possamos buscar o apoio da espiritualidade, que eles possam nos abraçar, nos trazer a paz, a alegria, confortar o coração de todos aqueles que possam estar se sentindo angustiados, se sentindo sozinhos, a todos os nossos irmãos que, independentemente da religião, desejem conhecer, ter esta noção mais tranquila da continuidade da vida, que possamos assim perceber que a doutrina espírita, ela vem para somar, ela vem para nos ajudar, ela vem para nos fortalecer. O amor de Cristo, ele é a lei de justiça, amor e caridade. Ele não abraça a uma religião. Ele é o amor que vem nos consolar, que vem nos envolver. E que este amor possa nos abraçar a todos nesta noite. Que possamos buscarmos sempre este amor, este carinho e a certeza de que nunca, jamais estamos sozinhos. De que Deus se encontra a uma oração de distância de nós. E essa oração pode ser feita pelo pensamento, pode ser feita por palavras exteriorizadas, basta que nós deixemos que o nosso coração fale, que o nosso espírito se abra à luz e o amor. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Débora. Um grande abraço a todos e até quinta-feira que vem.